Aleluia! Eita, querido, exalte a Ele. Exalte a Ele. Ele reina sobre esse lugar. Ele é exaltado, engrandecido e adorado. Ah, Pai, nós te amamos. Rendemos graças ao seu santo nome. Você é exaltado e santo. Deus forte, poderoso. Poderoso em batalhas é o Senhor. Ah, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Oh, digno de honra, de glória, força, louvor, poder para sempre. Entronizado. Ore surequei, ambrosa mamamamá. Tu és exaltado, Tu és exaltado, Tu és exaltado. E nós te honramos. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Você tem liberdade para se mover, para passear em nosso meio. Nós nos consagramos a Ti nessa noite. Declaramos a Sua vontade em manifestação nas nossas vidas. Queremos Te servir, queremos Te adorar. Espírito Santo, exalta Jesus Cristo nessa noite. Que Jesus seja exaltado por meio da pregação da Sua palavra. Seus dons operem com liberdade. Senhor, nós desejamos o Seu mover, a Sua manifestação. Oh, declare a Ele que você o ama. Declare a Ele. Ele é santo. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. De quem teremos medo? Hoje é uma noite de milagres, Pai. Uma noite de milagres. O Senhor alcançando os seus filhos, Pai, em cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te honramos. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Pessoal, muito obrigado. Que unção boa. Graças a Deus. Bom, como foi dito, meu nome é Daniel. Quero dizer primeiramente que é uma grande honra, pastor Wellington Jussani, estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. A gente sabe a responsabilidade que é ministrar para os filhos de Deus, trazer algo da parte de Deus para os filhos. E eu me sinto muito honrado. Trago um abraço do pastor Joselito lá em Taguatinga. E para mim é uma grande alegria poder servir você de alguma forma, querido, nessa noite. Amém? Você está animado? Você está feliz com a palavra, com aquilo que Deus tem feito? É só o começo, querido, de grandes coisas que Ele tem para realizar no nosso meio, amém? Querido, fé funciona. Fé funciona. E sabe, eu sempre me pergunto, Senhor, o que você quer que eu ministre? E sempre vem fé. Porque nós somos do ministério da fé, querido. Nós somos da palavra da fé, e fé funciona. Eu estava ontem conversando com o professor que estava dando aula na escola, e a gente falando, né? Quando eu vim para fazer o rema, meu desejo era cursar teologia, não era cursar o rema. Estou sendo bem sincero com você, querido. E minha mãe tinha feito o curso de teologia, e ela falou para mim, meu filho, se eu fosse você, eu faria o rema, não faria teologia não, porque o rema é muito melhor do que teologia. E aí ela falou, né, você vai fazer uma barriga muito grande para chegar onde o rema te leva direto já nas primeiras matérias. E eu recebi aquela palavra como algo da parte de Deus para mim, querido, como eu fui abençoado em ter ouvido a minha mãe e ter ido cursar o rema. Porque, sabe, queridos, é muito bom, sabe, é lícito você se aprofundar mesmo na língua original e você aprender a fazer uma perícope de um texto, uma hermenêutica, uma exegese, falar bonito. Rapaz, tudo isso tem seu lugar, porque você precisa entender a palavra. É bênção. Lá na escola a gente teve justamente, há 3 aulas atrás, a matéria hermenêutica e exegese, na escola de ministro. Está tudo em paz. Só que sabe, querido, quando a gente está no dia a dia, quando o trem aperta, nível 3, igual o Fernando Leal fala, o que interessa é você estar com a fé na sua boca e sabendo usar o nome de Jesus, exercer a autoridade que existe na vida de um crente e botar Satanás para correr da sua casa. Não interessa muito não o contexto, não sei o quê, e muito firula.
O que interessa é a palavra sendo dita, saindo como uma espada da sua boca e trazendo resultados poderosos para as nossas vidas. Aleluia. Então nós precisamos entender que a prática da palavra, ela é extremamente importante e vital para nossas vidas. Sabe, eu poderia recitar muitos textos, mas qual deles tem sido vida na minha vida? Qual deles tem alcançado a minha família, a minha esposa, a minha filha, as minhas finanças? Qual é a situação que tem se levantado e que você tem um texto revelado dentro do seu coração, que é uma resposta da parte de Deus para a necessidade que você está passando? Aleluia. A palavra é a verdade, querido. A palavra é a verdade. E por falar em a palavra é a verdade, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Vamos fazer uma confissão de fé nessa noite? Aleluia. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Ela é Deus falando comigo. Jesus está impresso nela. Ela é a minha espada do Espírito. E as palavras desse livro me abençoam, me protegem, curam meu corpo, me dão paz e trazem finanças até mim. A palavra funciona. A palavra funciona para mim. E eu reivindico toda a necessidade suprida de acordo com a palavra de Deus. E agora, diabo, tire suas mãos das minhas coisas e anjos ministradores vão e façam tudo isso chegar até mim, em nome de Jesus. Aleluia! Você creu na sua confissão de fé, querido? Aleluia! Então tem anjos trabalhando em seu favor agora mesmo. A palavra fala que eles foram enviados para cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Somos nós, queridos. Amém? Precisamos aprender a fazer com que a palavra trabalhe em nosso favor. Fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Recebemos a natureza divina no nosso espírito. Quem está cursando Justiça de Deus aqui comigo? Dá um tchauzinho aí. E quem está na escola de ministro também, só para eu saber. Eita, povo bom. Graças a Deus. Sabe, queridos, nós recebemos uma nova natureza e essa natureza, ela manifesta a vida de Deus em nós. Sabe, nós precisamos estar cheios da palavra para que a palavra produza seus resultados nas nossas vidas. Nós não somos mais qualquer um. Nós somos tirados de um império de trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Você faz parte de um reino. E esse reino tem um modo de funcionamento que não diz mais respeito a você receber um livrinho de regras. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu podia fazer aquilo, agora eu não posso mais, preciso fazer outra coisa. Não, querido, isso é religiosidade, isso é tradição humana, isso não altera nada o curso da sua vida, só faz você ser alguém moralista, legalista, vivendo um evangelho raso, superficial. Deus me salvou em Cristo e eu não usufruo mais nada nessa terra. Aleluia. Mas graças a Deus pela palavra, porque o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele fala que ele tem nos dado, Deus tem nos dado todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Agora é através de uma coisa, do pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se você não conhecer a palavra, se você não se aprofundar na palavra, se você não descobrir o que Cristo fez e conquistou na cruz do Calvário por você, você não vai usufruir dessa vida abundante que Ele veio conquistar para a sua vida. Aleluia. Você está comigo? No ano de 1953, o irmão Reagan estava prestes a participar de um acampamento, de uma reunião de alguns dias de ensino da palavra, lá no Texas. E
Ele sentiu uma urgência, já estava prestes a começar o evento, ele sentiu uma urgência para orar. E durante esse momento de oração, com a família do pastor e mais alguns amigos que estavam reunidos, ele foi instruído ao Senhor para pegar um papel, uma caneta e anotar algumas coisas que Deus iria tratar com ele. E ele tem uma visão aberta acerca daquelas reuniões que iriam acontecer, como é que Deus queria se mover naquele lugar. E também ele teve uma visão aberta de Jesus Cristo, onde Jesus trouxe cerca de 1h30 de instruções para ele pessoalmente e trouxe também algumas respostas acerca de como fazer a fé entrar em operação na vida das pessoas. Agora, querido, tenha calma. Porque não é só porque Jesus aparece para você numa visão que você vai simplesmente acreditar que aquilo é a verdade. Toda visão, toda aparição, todo sonho, toda revelação que você acha que recebeu, primeiro precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, querido. Nós não recebemos informações só porque alguém disse que viu alguma coisa. Maomé viu um anjo e hoje a gente tem o islamismo aí tomando de conta. Então isso não quer dizer nada. Ver por ver não diz muita coisa. Mas agora é interessante quando a gente vai para a palavra, porque a Bíblia fala que lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Você está comigo? Então, nada, querido, que a gente possa receber da parte de Deus vai contradizer jamais a Escritura. Porque Deus não contradiz assim mesmo. Não tem como eu dizer que Deus vai matar se a Bíblia diz que Ele veio para dar vida. Não tem como eu dizer que Deus vai colocar doença se Jesus veio para curar as nossas feridas. Deus nunca vai contradizer aquilo que Ele disse na sua Escritura. Porque foi Ele que revelou ela primeiramente. Aleluia. Agora, Jesus então começa a falar com o irmão Reagan e ele fala para o irmão Reagan: eu quero que você preste atenção em 4 passos que você precisa seguir. E quando você seguir esses 4 passos, eu quero que você ensine esses passos para as pessoas e diga isso para elas. Se qualquer pessoa em qualquer lugar pegar esses 4 passos ou colocar esses 4 princípios em operação, ela sempre receberá, seja lá o que precisar de mim ou de Deus o Pai. Aleluia. Então, nessa noite eu vim te ensinar, querido. Eu vim falar para você sobre como você pode receber qualquer coisa da parte de Deus. Aleluia. Você pode receber as suas necessidades supridas da parte de Deus, querido, se você colocar em prática a sua palavra. Amém. Agora, isso não é um simsalabim, uma palavra mágica que você vai simplesmente botar em prática e achar que tudo vai cair na sua cabeça. Fé exige persistência. Fé exige resistência. Fé exige, sabe, a sua continuidade, a sua diligência. Você precisa colocar em prática. Pode ser que o que você precisa se manifeste rápido. Mas pode ser que alguma necessidade, às vezes uma cura, algo que precise despender de mais um tempo, algo na área financeira, você vai poder usar esses passos, querido, como um princípio que você vai botar em operação até que esse manifeste aquilo que você está crendo. Você compreende, querido? Você pode receber qualquer coisa da parte de Deus. Basta você colocar a palavra de Deus em operação em seu favor. Marcos, no capítulo 5, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, a partir do verso 24. Marcos 5, 24. No contexto do capítulo 5 de Marcos, Jesus ele vem de ter acabado de libertar o endemoniado Gerazeno. E ele, então, quando ele sai daquela cidade, ele passa por Jairo, chefe da sinagoga, e chega para Jesus e fala: venha comigo, a minha filha vai morrer. Eu preciso que você me siga, porque eu preciso que a minha filha viva. E Jesus, então, para tudo que está fazendo, segue aquele homem. E no meio disso tudo, acontece isso essa cena que nós vamos ler aqui juntos. Jesus foi com ele, verso 24 de Marcos 5. Uma grande multidão seguia Jesus.
apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, diga, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, em outra versão diz, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Verso 29. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão te aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia! Aleluia! Que testemunho poderoso, querido. 12 anos essa mulher sofrendo. 12 anos essa mulher indo de médico em médico. Agora eu quero que você entenda o contexto dessa mulher. Porque não é uma mulher que foi de médico em médico no século 21. Onde em cada esquina de Brasília tem uma clínica, tem um hospital, tem um especialista, alguém que vai poder fazer exames, vai fazer uma ressonância, vai fazer um exame de sangue, raio-x, e vai poder cuidar de cada detalhe do corpo daquela mulher. Não! A medicina era muito precária, principalmente nos tempos de Jesus, era algo experimental. A crença principal naquela época era que se você pegasse um monte de sanguessuga e colocasse no seu corpo, de alguma forma aquilo ali ia te curar. Então, imagina o nível que ele estava. Esterilização não existe, só foram entender que existia bactéria e que aquilo fazia mal já agora, no século XIX. 1800 anos depois de Cristo foram descobrir que era importante lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia. Então imagina o aperreio, como diz lá na Paraíba, que esse povo, que essa mulher passava. E o povo também passava na mão de médicos. E essa mulher, querido, fala, a Bíblia relata que ela não apenas... Posso descer, pastor? Não? Essa mulher não apenas padeceu na mão de vários médicos, como ela gastou tudo o que tinha. Agora, para você se consultar com um médico naquela época e passar por cirurgias, por procedimentos, por alguma coisa, já era muito caro. Porque medicina era só para quem tinha dinheiro, querido, naquela época. O pobre morria tranquilamente nos seus 20 e 30 anos de idade. Se pegasse alguma coisa, não passava dos 40, mas era tranquilo. A média de vida naquela época era muito baixa. Ela passou por vários médicos. Então ela gastou uma fortuna. Ela fez tudo o que podia, querido, para receber a sua cura, para alguém entender o porquê é que ela tinha essa hemorragia que não parava. E ninguém conseguiu ajudar aquela mulher. Agora, não apenas isso, ela perdeu tudo que ela tinha e ela foi em inúmeros médicos, mas aquela mulher, ela fazia parte do povo judeu. E aí o negócio ainda fica mais estreito para ela, porque por causa da lei, o fato dela ter uma hemorragia enquadrava ela na classe das pessoas impuras, e não apenas impuras, era como se ela tivesse lepra. Ou seja, ela não poderia mais morar na sua casa, dentro da cidade. Ela precisava morar num vilarejo afastada. Porque era considerada a escória da sociedade, era uma doente. E se ela tocasse em alguém, chegasse perto de alguém, ela deixava aquela pessoa cerimonialmente impura. Ou seja, ela ia impedir alguém de ter comunhão com Deus mediante sacrifício. E por causa disso, a pena dela era o apedrejamento.
Já não bastasse o fato de que ela iria morrer com a doença, se ela entrasse na cidade, ela morreria apedrejada também. Então não tinha nada favorável para aquela senhorita receber algo da parte de Deus. Eu não sei, eu estou vendo um povo muito bonito, muito distinto aqui nessa igreja nessa noite. Eu não sei o que você está passando, mas eu acho que ninguém está sendo ameaçado de apedrejamento sem entrar na igreja aqui hoje à noite, de alguma forma, com alguma necessidade. Você está comigo? Agora, naturalmente, era impossível alguma coisa operar em favor daquela senhora. Só que, queridos, a Bíblia fala em Romanos 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, ou de Deus. Mas lá fala Cristo, é o rema Christus. É a palavra revelada do Cristo, do ungido. Aleluia. E a Bíblia fala que ela ouviu falar da fama de Jesus. E essa mulher, queridos, ela poderia ter ouvido falar da fama de Jesus e ela poderia ter tido uma atitude negativa em relação àquilo. Ela podia ter olhado para um lado, olhado para o outro, está curando, né? Rapaz, pronto, apareceu mais um curandeiro em Israel. Porque era comum os curandeiros no meio do povo, fazendo seus rituais, suas poções e suas coisas para curar o povo naquela época. Ela podia ter ouvido falar dos milagres que Jesus estava operando e falado, rapaz, eu vou lá perder meu tempo. Eu já gastei tudo que eu tinha. Eu era uma mulher distinta. Eu era uma mulher da nobreza e agora eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu não posso sequer ir em casa. Porque tudo me foi roubado por causa dessa doença. Aleluia. Quero que você entenda o contexto dessa mulher. Porque, queridos, o que aconteceu quando a gente passa o olhar num texto dessa forma, é muito fácil. Rapaz, estava lá, estava doente, a multidão estava passando, ela foi por trás, tocou em Jesus, o negócio aconteceu, beleza. Mas não foi assim que aconteceu. Essa mulher provavelmente, se pesasse 45 quilos, ela pesava muito. Ela estava carne e osso, ela estava extremamente anêmica. Se já não tivesse num processo de leucemia, um câncer no sangue. Era dureza o que ela estava passando. E às vezes você pode estar aqui nessa noite falando, meu Deus, é dureza o que eu estou passando. Só que essa mulher, ela teve uma atitude, querido. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E a atitude dela não foi de guardar rancor contra os médicos que não conseguiram curá-la. Não foi de se reter contra Deus. Rapaz, se Deus quisesse me curar, Ele já tinha me curado. Isso aí não é para mim, não. Jesus disse para o irmão Reagan, positivo ou negativo, o que você falar é o que você vai receber. Se ela tivesse dito, querido, que não era possível que ela fosse curada, era exatamente aquilo que ela teria recebido. Só que ela escuta falar da fama de Jesus e algo cai no coração dela. Ela não perdeu a esperança, pelo contrário, aquilo gerou algo no coração dela, tão forte que ela falou, essa é a minha oportunidade. Uau! Esse camarada está mesmo fazendo tudo isso? Está! Estou imaginando aqui, usando a imaginação criativa, né? A pessoa estava ali conversando, mulher, eu estou te falando. Joãozinho foi curado, está lá, era paraplégico, está andando, era coxo, era cego, está vendo. Maria não falava, agora fala. Estou te dizendo, ele está dizendo que é o Filho de Deus. Na sinagoga, sábado, ele estava pregando, ele abriu o rolo, ele falou que Deus tinha ungido ele para pregar o evangelho aos pobres, para apregoar o ano da graça do Senhor, para libertar cativos. Era essa a mensagem que Jesus pregava, querido. Jesus ia para a sinagoga e pregava que ele era ungido. A gente tem um relato disso,
Mas o que você acha que ele estava pregando no seu ministério? Que ele era um ungido de Deus, que ele era o Messias. Jesus, ele tinha a ousadia de se assentar no trono do rei Davi. Ele estava sendo muito ousado no seu ministério. E usado. E aquela mulher faz o primeiro passo de quem está crendo em alguma coisa da parte de Deus. Ela deixa a palavra entrar. Fé é gerada no seu espírito. E ela começa a falar. Aleluia. Eis a minha resposta. Agora, eu creio tanto nisso que está me sendo dito. Eu não preciso que ele ore por mim. Eu não preciso que ele imponha as mãos na minha cabeça. Eu não preciso nem que ele fale comigo. Eu só preciso tocar na veste dele. Se eu tocar nas vestes dele, se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Aleluia. Então esse é o primeiro passo, querido. Fale aquilo que você quer que aconteça. Qual é a necessidade que você está passando? O que é que você precisa que aconteça? Querido, pode não ser financeiro, pode ser na sua saúde. Pode ser na sua família, dentro da sua casa. Pode ser no seu trabalho, eu não sei o que te aflige. Mas a Bíblia tem promessas, querido. Milhares delas. E a Bíblia fala que para cada uma das suas promessas, já temos da parte de Deus o sim e o amém dele. Aleluia. Eu gosto do texto de Isaías, não vou lembrar a referência agora de cabeça, mas que ele fala, vem até aqui, junte-se a mim, vamos pleitear a sua causa, venha defender os seus argumentos comigo, e eu vou te justificar. Aleluia. Vou fazer seus pecados brancos como o escarlate. Aleluia. Me lembro de Jeremias. Eis que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Com qual finalidade? Para dar para você o fim que você almeja. Aleluia. Deus não tem problema de autoestima não, querido. Algumas pessoas escutam isso e falam, tá vendo, estão dando ordem a Deus. Tamo não. Quem sou eu para ordenar qualquer coisa para o Senhor? Eu sou sua criatura, Ele é o meu Criador. Seria muito ousadia eu achar que estou dando alguma ordem a Deus. Não, eu estou cumprindo o que Ele mandou eu cumprir. Ele é tão soberano que Ele me deu a liberdade de falar a sua palavra. E Ele é exaltado porque eu estou declarando a palavra que Ele mesmo lançou. Aleluia. E ela produz os resultados que ela disse que produziria. Aleluia. Fale aquilo que você quer, querido. Aleluia. Agora é interessante porque Jesus nunca deu instruções tão difíceis que ninguém conseguisse fazer. Diante de um cego, ele cospe no chão, mela o rosto dele de lama e manda ele se lavar. Não é só isso. Quando Jesus quer exemplificar algo, ele vai falar de plantas, ele vai falar de semeadura, ele vai falar dos pássaros. O que é o reino de Deus, Jesus? Muito simples. É como o homem que vai lá, planta uma semente, a semente cresce. Primeiro a planta, depois a espiga, os grãos na espiga, até que chega o tempo da colheita. Isso é o reino de Deus, querido. Eis que o semeador saiu a semear e a semente é a palavra. A semente é a palavra, querido. O que é que tem saído da sua boca? Lembra disso. Positivo ou negativo. É você que decide. Será que a murmuração está tão grande nos nossos lábios que nós estamos perdendo o melhor de Deus na nossa vida por causa da nossa palavra? Provérbios 18 diz que a morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Aleluia.
Teve um escritor que escreveu a seguinte frase: você disse que não podia, e no momento em que você disse isso, você foi derrotado. Você disse que não tinha fé, e a dúvida surgiu como um gigante e te amarrou. Você falou derrota, e a derrota te manteve em escravidão. Quantos anos alguns de nós têm passado debaixo de uma escravidão, de derrota e fracasso, porque não sabe o poder que as suas palavras têm? Eu não estou falando de confissão positiva no sentido do segredo, não, querido. Não é atrair coisas boas para as nossas vidas mediante as vibrações do nosso cérebro. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando de ser positivo só para ter uma ótica otimista diante das tragédias da vida. Não é disso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando sobre usufruir do poder de Deus mediante a palavra dele, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo. João fala, aquele que o ama deve andar como ele andou. Certa feita, Jesus estava indo para Jerusalém com seus discípulos, e no meio do caminho ele sentiu fome, e tinha uma árvore, uma figueira, cheia de flores, cheia de folhas, porque na época de figos, aquela árvore ela fica bem frondosa, bem cheia de folhas e flores, ela fica bonita. Então o povo sabe, aquela árvore tem frutos. E Jesus olha aquela figueira, vai lá atrás de frutos, e não tinha fruto naquela árvore. Jesus fica indignado e fala para aquela árvore: nunca jamais coma alguém fruto de ti novamente. E vai embora. E a Bíblia fala só que os discípulos observaram essa fala que Jesus disse. E aí Jesus vai para o templo em Jerusalém. Aí acontece aquele episódio onde ele vira as mesas, dá chicotada em todo mundo, arrebenta com tudo lá e manda o povo embora, parar com o comércio na casa de Deus. Aí eu lembro daquela frase, né? Quando alguém fala assim: o que Jesus faria no seu lugar? Você precisa se lembrar que virar a mesa e dar chicotada também tá nas possibilidades. Tô brincando, amém, querido? Mas é verdade. Aleluia. Mas veja bem, Jesus volta, acaba aquilo tudo, no outro dia eles voltam pela mesma estrada, e aí Pedro observa, isso está lá em Marcos 11. Abra comigo, pula aí algumas páginas, já já a gente volta para Marcos 5. Verso 20, Marcos 11, verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. É engraçada essa resposta de Jesus. Porque Pedro faz uma observação, faz uma exclamação, e Jesus poderia ter dito: pois é, não foi isso que eu fiz? Eu não falei que ela ia secar? Ela secou, sou filho de Deus, rapaz. Está pensando o quê? Não, mas Jesus fala: meu amigo, você precisa ter fé em Deus. Em outra versão diz: você precisa ter a fé de Deus. Alguns ainda falam que estava escrito assim: você precisa ter a fé do tipo de Deus. Aí no verso 23 ele continua: porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a esse monte, tem alguém aqui? Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 24, por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Quem ensinou fé primeiro antes de mim, querido, foi Jesus.
Você precisa dar ordens ao monte que está sobre a sua vida. Sabe, quando você vai buscar lá no original, lá no grego, o que estava escrito, quando você procura uma tradução bem literal desse texto, Jesus fala no verso 23 assim: porque em verdade lhes digo que se qualquer pessoa, em qualquer lugar, disser a um monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu não sei quanto a você, mas eu sou qualquer pessoa em qualquer lugar. Aleluia. Nós precisamos falar o que Jesus está falando. Agora volta para Marcos 5. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Eis aí o segundo passo da nossa noite. Faça alguma coisa. Quem crê fala, mas age conforme está falando. Porque Tiago vai explicar isso para a gente. Não adianta ter sua fé. A fé ela é sempre acompanhada das obras. Não somos salvos por causa das obras, mas sim por causa da fé. Mas a obra, ela é o resultado de alguém que professa uma fé. Aleluia. Ele está falando sim num contexto de ajuda ao próximo, as boas obras. Mas isso é um princípio, porque quem diz que crê em algo precisa andar conforme diz que está crendo. Aleluia. E essa mulher, ela não só falou. Ela não foi para a sua cama cansada, com dores no corpo, que ela com certeza estava sentindo. E falou: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu for tocar nele, eu vou ser curada. E ficou lá se condoendo. Não, ela saiu do vilarejo. Provavelmente, ela se escondeu em algum lugar estratégico, ali por trás da multidão. Esperou o pessoal passar, às vezes ela estava ali atrás de uma casa, atrás de uma mureta, um cercado. Esperou a multidão passar e a Bíblia fala que ela veio por detrás. Agora, se ela fosse uma pessoa saudável, ela vinha normal, vinha, peraí, licença, ela não estava assim. Provavelmente ela veio rastejando ali pelo meio da multidão, abrindo espaço pelas pernas das pessoas ali passando. E aquela muvuca, quando a Bíblia fala de multidão, está falando de pelo menos 1.000, 1.500 pessoas. Às vezes mais. E aquele povo apertando Jesus. E ela falando consigo mesma. E agindo conforme estava crendo. Eu vou fazer o que for preciso. Nada vai me parar de chegar, nada vai me impedir de chegar naquele homem. Eu vou até lá e eu vou receber o que eu vim buscar. Aleluia. Até que ela consegue, eu não sei, às vezes ela estava, o pessoal podia estar até já incomodado, ela empurrando todo mundo aí por debaixo. Às vezes ela só conseguiu tocar e a multidão já deixou ela para trás. Porque a Bíblia fala que Jesus não viu imediatamente quem foi. Que ele ainda ficou procurando quem é que tinha tocado nele. Ou seja, provavelmente ela tocou e já foi empurrada. Só que no momento que ela fez isso, querida, ela foi curada, ela recebeu. E é o nosso terceiro passo. Receba, querido. Fale, haja, mas receba o que você está crendo. Marcos 11, 24, tudo aquilo que você pedir em oração, creia que já recebeu no passado. No momento em que você ora, querido, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, é o momento que você recebeu. Aleluia. Ela já tinha uma convicção, eu só preciso tocar, a cura é minha. Aleluia. Aleluia. E Jesus fica: uau,
Quem foi que me tocou? E os discípulos muito espertos, tirando Jesus de doido. Como assim, mestre? Está todo mundo te tocando. Aí Jesus, não, meu filho. Pelo amor de Deus. Fica quieto aí na sua, por favor. Esse toque, querido, quando se chega em fé, é diferente. Porque o poder é liberado imediatamente. A resposta é dada. Não tem como a gente falar muito mais coisas num culto de domingo, mas se você observa o exemplo de Daniel, quando foi para o povo ser libertado, a Bíblia fala que ele passou vários meses estudando as escrituras do profeta Jeremias, para que ele pudesse discernir qual era o tempo da libertação do reino de Israel. E mediante as escrituras e as profecias, ele entendeu que a vontade de Deus era que aquele tempo de escravidão se encerrasse. Então ele ora. Acontece uma resistência espiritual naquele meio termo, 21 dias se passam sem que ele tivesse uma resposta, mas ele permaneceu firme. E de repente o anjo consegue chegar até Daniel, se apresenta a ele e fala: meu amigo, a gente escutou suas orações no primeiro dia. A resposta foi mandada no primeiro dia. Eu estou falando de um homem numa aliança inferior, com promessas inferiores, que o Espírito Santo não habitava dentro dele, porque ele estava morto espiritualmente. Aleluia. E nós que temos o Deus eterno vivendo dentro de nós, e temos instruções tão claras da parte do Deus que encarnou, do Verbo que desceu do céu, que era Deus, estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele foi feito. E que enviou para nós um outro Consolador, um outro do seu mesmo tipo, para habitar no nosso espírito. Fez do nosso espírito um só espírito com o Espírito de Deus. Aleluia. O que é que está te impedindo, querido? O que é que está te segurando? Quem é que pode reter alguma coisa? Quem tentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem nos justifica. Com amor eterno Ele nos amou e a sua bondade nos atrai para si mesmo. Aleluia. Aleluia. O problema é que a gente quer ver primeiro. A gente quer sentir que está curado. Mas presta atenção, aquela mulher só foi curada depois que todo aquele processo aconteceu. Ela precisou quebrar muita coisa da cabeça dela. Porque uma coisa é você morrer em decorrência de uma doença, outra coisa é você morrer brutalmente assassinada com pedras de 1,5 kg na sua cabeça. Você concorda comigo? Se ela fosse morrer da primeira, pelo menos ela ia morrer em paz, deitada na sua cama, lá naquele vilarejo. Ela teve que perdoar muita gente. Ela teve que, provavelmente, do seu coração, perdoar o Senhor. Porque foi só eu que já passei por alguma situação que eu perguntei: por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Como se Deus tivesse alguma coisa a ver. Ou tivesse que responder por aquilo que está acontecendo comigo. Aleluia. Deus é inocente, querido. Deus é inocente. Eu não sei o que você está passando nessa noite, querido. Eu não quero isso só como um bordão, não. Porque eu não sei mesmo.
Mas eu quero te dizer que Deus é inocente daquilo que você está passando. E que Ele está pronto para trazer solução para o seu problema. Basta que você pegue a palavra e coloque ela em prática. Fale, haja e receba. Aleluia. Porque, querido, nós precisamos entender e ter essa visão de que o poder de Deus, por causa da descida do Espírito Santo, ele não está mais concentrado em um único lugar. Porque entenda, quando Jesus andou sobre a terra, se você quisesse ter contato com o poder de Deus, você teria que ir pessoalmente até Jerusalém para ter contato com o Filho de Deus encarnado. Só que quando Jesus morre e o seu Espírito é derramado, isso significa que agora o poder de Deus, ele passa a estar disponível 100% do tempo em todos os lugares. Basta que alguém ative esse poder. Porque ele habita em nós. E ele opera em nós. Mas nós precisamos saber operar esse poder. Aonde quer que o Espírito esteja, aí há poder para curar, para libertar, para restaurar, para salvar. Aí você pode se perguntar, pastor, por que o Senhor não me cura? Eu quero te trazer uma novidade. Deus não vai fazer mais nada acerca da sua cura. Como é que é? Então Deus não vai me curar? Não é isso que eu falei. Ele não vai te curar, querido. 2000 anos atrás, quando ele foi pendurado naquele madeiro, você foi curado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A sua cura na mente de Deus está no passado, querido. Não vai acontecer, não vai se manifestar, já foi. A sua provisão, as bênçãos, a manifestação. Querido, tudo isso na mente de Deus já foi consumado, já foi concretizado. Nós precisamos aprender a usufruir disso. Aleluia. Tem mais. Porque eu já cheguei num nível que, rapaz, você não viu nada. Você não viu ainda o que Deus é capaz de fazer na sua vida, querido. Mas alguém chega para mim, quando a gente estava pastoreando em Lucas do Rio Verde, pastor, eu sou um milagre vivo. Eu falei, é mesmo? Deus já fez tanta coisa por mim. Eu falei, rapaz, ele não fez nada ainda. Aí a pessoa arregalava o olho. Tu acha que Deus parou agora, nesse lugar? Pronto, né? Acabou, pronto. Deus já fez um monte de milagre. Porque você não sabia quem eu era. Nem você sabia quem eu era. Se ele ainda faz na minha, querido, ele tem muito para fazer na sua também. Aleluia. E o último passo para encerrarmos. Conte o seu testemunho. Fale para as pessoas aquilo que Deus está fazendo. Sabe, Jesus ficou esperando a pessoa que tocou nele aparecer. E a reação dela, a ver que Jesus estava procurando, foi contar o que aconteceu. Agora, se existe um relato do que aquela mulher falou, é sinal que ela falou para todo mundo que estava ali ouvir. E foi um relato tão poderoso que Marcos aqui lembrou do que foi dito. Aleluia. Aquela mulher declarou para aquela multidão, fui eu que toquei. Faziam 12 anos que eu vinha enferma, perdi tudo o que tinha, padeci na mão de médicos,
estava debilitado, eu já não tinha mais esperança, mas eu ouvi falar da fama desse homem de Deus, eu ouvi falar da fama desse Cristo que diz ser o Messias, e eu criei, eu disse que se eu só tocasse na orla da veste dele, o poder sairia, eu seria curada. E fui curada, fui eu. Aleluia. Aleluia. As pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito na tua vida. Sabe, às vezes você nunca vai conseguir convidando, trazer alguém para dentro da igreja. Mas às vezes você chega de forma tão espontânea para alguém e fala: rapaz, Deus está fazendo coisas tão grandes na minha vida. Eu fui curado disso, minha filha foi liberta das drogas, eu estava com câncer e fui curado. Aí a pessoa vai abrindo o olho assim e vai falando: meu amigo, o que é isso? Aí você fala: o que é isso? É Jesus, meu amigo. Espera ali, tem uma igreja ali na Asa Sul, boa de Torá, meu amigo. Vamos ali para você conhecer esse Jesus? Nós somos cartas vivas. As pessoas estão nos lendo. Agora, se você é uma carta que não tem nada para ser lido, como é que as pessoas vão ler? Você precisa viver o poder dessa palavra, querido. Porque você pode receber tudo aquilo que você precisa da parte de Deus. Pega a palavra. Encontra na palavra promessas que dizem respeito àquilo que você precisa que seja feito na sua vida. Coloca para dentro essas promessas. Creia nelas com seu coração e comece a confessá-las até que se manifeste e ande à altura daquilo que você professa. Como quem já recebeu aquilo que foi prometido por Deus. Amém, querido? Você foi abençoado nessa noite? Querido, que honra e grande privilégio foi ter estado aqui com você.